Bem-vindos à nossa primeira videoaula sobre polinômios do curso de pré-cálculo. E nessa primeira videoaula nós vamos abordar os assuntos mais básicos, as primeiras definições, para que na próxima, a segunda videoaula, nós possamos aplicar as operações sobre polinômios. Então aqui a gente começa com a definição, perguntando: polinômios, o que são? Antes de responder o que são polinômios, nós vamos definir um conceito anterior, que é o de monômio. Reparem que polinômios vem de vários termos e monômio, mono, um termo. Então, nós definimos o monômio como uma expressão algébrica de um só termo, como o próprio nome já está indicando. E aí nós temos os primeiros exemplos aqui embaixo. 3x² y³, onde 3, que é um número real, é o coeficiente, e x² y³, onde nós temos as variáveis, né, x e y, é a chamada parte literal. No exemplo a seguir, menos 2x² vezes y. Nele nós temos menos 2 como coeficiente, x² vezes y como parte literal. Então aqui nós temos dois monômios como exemplo. O 3x² y³ e o menos 2x² y. São monômios por quê? Porque são expressões algébricas de um só termo. Agora nós vamos ver como definir o grau de um monômio. E, num primeiro momento, o grau do monômio a gente pode dizer que depende da variável em questão no monômio. Então, no exemplo aqui a seguir, 3x² y³. Bom, esse é um monômio sobre duas variáveis, x e y. E a variável x tem o expoente 2, enquanto que a variável y tem o expoente 3. Então, a gente pode dizer que este monômio é do segundo grau em x, ou seja, em relação à variável x, e é do terceiro grau em relação à variável y. Por quê? Porque são os expoentes de x e de y neste monômio. Em alguns outros casos, nós vamos achar mais conveniente nos referirmos ao grau do monômio como a soma dos graus de suas variáveis. Então, nesse mesmo exemplo, 3x² y³, de uma maneira mais genérica, nós vamos dizer que ele é do quinto grau. Por que 5? Né? Por que quinto grau? Porque é do segundo grau em x, mais o fato de ser do terceiro grau em y. 2 mais 3, 5. Então, esse monômio seria do quinto grau, considerando as duas variáveis x e y ao mesmo tempo. Agora nós vamos falar de monômios semelhantes, que vai ter uma aplicação muito importante mais para frente quando trabalharmos com polinômios, que são os monômios de graus iguais, os monômios semelhantes. Por exemplo, 2x² y², 3x² y², menos 8x² y². Reparem, a parte literal dos três monômios é exatamente a mesma, x² y². Quando isso acontece, nós temos monômios semelhantes, ou seja, monômios de graus iguais para cada uma das variáveis do monômio. E o conceito de monômios semelhantes é importante para que possamos fazer a soma desses monômios. Quando nós somamos monômios de graus iguais, nós temos a seguinte situação. Repetimos a parte literal multiplicada pela soma dos coeficientes. Então, para somar os três monômios mostrados anteriormente, nós vamos representar, abre colchete, 2, que é o grau do primeiro, mais, o coeficiente do primeiro, mais 3, que é o coeficiente do segundo, mais menos 8, que é o coeficiente do terceiro, fecha colchete e multiplica esse resultado pela parte literal
dos três monômios, uma vez que eles são semelhantes, a parte literal é a mesma, x ao quadrado, y à quarta. Bom, 2 mais 3 mais menos 8, 2 mais 3, 5, menos 8, menos 3, x ao quadrado, y à quarta. Então, x ao quadrado e y à quarta, parte literal, e o menos 3 ficou como o coeficiente da soma dos três monômios semelhantes. Repito, esse conceito vai ser de extrema importância quando começarmos a trabalhar com polinômios. Agora a gente volta ao nosso conceito principal, que é o tópico dessa videoaula propriamente dito, que são os polinômios. Uma vez que nós definimos os monômios, né, que são expressões de um único termo, os polinômios, né, poli de vários, em uma variável, vai ser a soma de monômios de uma única variável. Exemplo, 3x ao quadrado mais 7x à quarta menos 3 mais 2x. Nós temos que 3x ao quadrado é um monômio, 7x à quarta é outro monômio, menos 3 é outro monômio e mais 2 outro monômio. Quando nós temos a soma de todos esses monômios, nós formamos um polinômio, ou seja, vários termos. No final das contas, vários monômios. Num segundo exemplo, nós temos 2x mais 3x ao quadrado, menos x mais 4x ao quadrado, mais 1 mais x ao quadrado. Reparem que nesse exemplo aqui, nós temos alguns termos semelhantes, para os quais nós podemos aplicar uma simplificação. Nós não podemos somar os termos semelhantes, o que muitas vezes também é chamado de redução dos termos semelhantes. Então, para os monômios, onde a parte literal é x ao quadrado, nós temos 3x ao quadrado, o 4x ao quadrado e o x ao quadrado, que tem coeficiente igual a 1. Logo, a soma desses três monômios, que tem parte literal x ao quadrado, vai ficar 3 mais 4 mais 1, e esse resultado multiplicado por x ao quadrado. Mas a mesma coisa vai acontecer para os monômios cuja parte literal é x. Tem o 2x e o menos x. Então, fica 2 menos 1, que é a soma dos coeficientes, multiplicado por x, que é a parte literal. Mais o próprio 1. É o único termo aqui que não tem nenhuma variável. Fazendo a redução dos termos semelhantes, 3 mais 4 mais 1, 8, multiplicado por x ao quadrado, 8x ao quadrado. 2 menos 1, 1 vezes x, mais x, né? Mais 1x, que é igual a x. E o mais 1, sobrando aqui, não tem nada o que fazer, mais 1. Então, o resultado fica 8x ao quadrado mais x mais 1. É um polinômio, vários termos, poli de vários, obtido pela soma de vários monômios. Sendo que alguns deles eram semelhantes, então nós aplicamos a redução dos termos semelhantes para simplificar a notação. Vale a pena ressaltar que a definição que nós fizemos acima, que nós fizemos anteriormente para polinômios, como sendo a soma de monômios de uma única variável, para definir um polinômio em uma única variável, foi uma definição informal, vamos dizer assim. E a representação formal vai aparecer aqui agora. f de x é igual ao somatório com o índice i indo de 0 até n de a índice i vezes x elevado a i. Bom, nós vamos destrinchar, né? Vamos explicar aqui com mais detalhes o que significa isso, porque à primeira vista essa notação parece bastante confusa, mas na verdade não é. Se nós conseguirmos compreender o que essa notação está dizendo, ela só simplifica, né? Ela é usada para simplificar. Esse símbolo é o símbolo de somatório. Para não ter que escrever a soma com todas as suas parcelas, desde
do i valendo 0 até o i valendo n, a gente pode representar numa forma compacta com o somatório. Mas nós vamos explicar aqui o que significa. Somatório com i indo de 0 a n, de a índice i, multiplicado por x elevado a i, é igual. Como é que a gente resolve isso? Se é um somatório, significa que cada a índice i vezes x elevado a i vai constituir uma parcela do polinômio. Ou seja, cada pedacinho a índice i vezes x elevado a i é um monômio. E o nosso polinômio vai ser formado pelo somatório de todos esses monômios. Sendo que a variável i, que se encontra no somatório, ela vai de 0 a n e ela aparece no expoente da variável x, ela define que nenhum dos termos será semelhante. Por quê? Porque cada um vai ter um expoente diferente para a variável x. Então, não teremos termos semelhantes. Cada termo vai ter um grau diferente. Então, como é que se expande um somatório? Se o i varia de 0 até n, a primeira coisa que a gente tem que fazer é quem é o monômio para i igual a 0. Se o i igual a 0, o a índice i vezes x elevado a i vira a0 vezes x elevado a 0. Em seguida, nós somamos com este mesmo termo, só que agora com i valendo 1. Então fica a índice 1, x elevado a 1. Mais a mesma coisa para i valendo 2. Então fica a índice 2, x elevado a 2, ou x ao quadrado. E assim sucessivamente até o último valor para i, que está indicado na parte superior do somatório, que é n. A índice n vezes x elevado a n. Ou seja, o i está valendo n para esse monômio em particular. Então, para cada índice do somatório, nós temos um monômio, ou termo. E a soma deles todos vai formar o que nós estamos chamando aqui de polinômio, ou polinômio, né? São vários termos, por isso o nome polinômio. Lembrando que a0, x elevado a 0, vai ser representado simplesmente como a0, né? Por quê? Porque x elevado a 0 é igual a 1. E multiplicar o a0 por 1 dá a 0. Então, x elevado a 0 não precisa aparecer. A1 vezes x elevado a 1, x elevado a 1 dá o próprio x, certo? Então, se x elevado a 1 dá um próprio x, aqui vai ficar a1x. A gente não precisa escrever o expoente quando ele é 1. E o restante segue como está. A2, x ao quadrado, A3, x ao cubo, e assim sucessivamente até o AN, xn. E quem são A0, A1, A2 até a n? São os coeficientes do polinômio, onde cada polinômio terá o seu conjunto de coeficientes, um diferente do outro. Tá? Aqui está representado da maneira mais genérica possível, com os coeficientes sendo representados por letras, para indicar exatamente que os coeficientes podem ser quaisquer números reais, o que não vai mudar a natureza do polinômio como tal. Ele continua sendo polinômio independente de quem são os seus coeficientes A0, A1, A2, A3 e assim por diante. Uma pergunta que pode ter ficado no ar em slides anteriores é: por que estamos representando nosso polinômio por f de x? Simplesmente para lembrar que ele define uma função de r em r, onde o primeiro r, que está logo aqui depois de 2 pontos, f dois pontos r, significa o domínio, está representando o domínio, ou seja, o conjunto de todos os valores que podem ser atribuídos à variável independente x. E o segundo r, depois da setinha, representa o contradomínio, o conjunto para o qual todos os valores do polinômio podem ser levados. Temos aqui um pequeno exemplo, não vamos entrar em detalhes sobre funções, porque não é o objetivo dessa videoaula.
mas só para a gente fazer um pequeno link de polinômios com funções, porque mais para frente as chamadas funções polinomiais terão uma grande importância, uma gama enorme de aplicações. Então vale a pena aqui fazer uma pequena introdução, uma pequena ligação entre os termos polinômio e funções. Por isso nós estamos representando nossos polinômios como f de x. Então, supondo f de x igual a x mais x ao quadrado. X mais x ao quadrado é um polinômio. E quando a gente escreve f de x, nós estamos querendo dizer intuitivamente que esse polinômio é uma função. Então vamos ver aqui para 3 exemplos específicos de valores de x o que acontece. Para x valendo 1, f de 1 é igual, trocando x por 1, né? 1 mais 1 ao quadrado igual a 2. Para x valendo 2, f de 2 é igual a 2 mais 2 ao quadrado, que é igual a 6. E para x valendo 3, f de 3 é igual a 3 mais 3 ao quadrado, 3 mais 9 igual a 12. Então, aqui nós temos uma relação de valores de x, que são valores do conjunto domínio, e valores de f de x obtidos para cada um desses valores do domínio, que são valores do conjunto imagem. Aí vocês podem se perguntar, mas ali em cima não está representado como contradomínio? Sim, o conjunto imagem é um subconjunto do contradomínio, então não tem problema nenhum, porque o conjunto imagem é o conjunto de todos aqueles valores que são realmente obtidos pela função. O contradomínio é um conjunto mais abrangente que tem valores disponíveis, mas que podem não ser atingidos necessariamente pela função. Então, o conjunto imagem é um subconjunto do contradomínio, então não tem problema nenhum nós dizermos aqui que 2, 6 e 12 pertencem ao conjunto imagem, sendo que um pouquinho anterior nós dissemos que a função leva a valores do contradomínio, porque a imagem está dentro do contradomínio. Não tem problema algum. Algumas convenções aqui agora são importantes para que nós possamos ter uma linguagem ou uma maneira única de escrever os nossos polinômios, a fim de evitar ambiguidades e confusões. Tá? Essas convenções nem sempre serão absolutamente necessárias em termos de rigor matemático, mas a fim de termos uma notação única para facilitar a comunicação e a compreensão, essas convenções vão ajudar bastante. Primeira, se f de x igual a zero, o que significa isso? Significa que todos os outros coeficientes de A1 em diante são iguais a zero, onde o A0 é o único coeficiente diferente de zero. Nesse caso, nós temos um polinômio constante, ou uma função constante. O que significa esse constante? Imagine o polinômio f de x igual a 2. O que isso significa? Que, independente do valor de x que seja colocado na variável independente, o resultado de f de x continua sendo 2. Para qualquer valor real que se coloque em x, o polinômio vai valer 2, que é uma constante. Então, o resultado do nosso polinômio no conjunto imagem será o mesmo independente do valor de x tirado do domínio. Como ele não muda na imagem, nós podemos dizer que ele é um valor constante. Então essa situação fica conhecida como função constante e podemos também chamar aqui, como no nosso caso estamos falando de polinômios, polinômio constante. A segunda convenção, também para facilitar apenas a comunicação, é escrever os termos em ordem dos seus expoentes. Então o polinômio 2x mais 3x ao quadrado menos 7 pode ser escrito em ordem de duas maneiras diferentes. Na forma crescente, onde os expoentes vão de 0 até 2. Menos 7, que é o termo onde nós temos o x elevado a 0, expoente 0. Como x elevado a 0 é igual a 1, não está sendo escrito.
mais 2x, o expoente do x é 1, mais 3x ao quadrado, o expoente do x é 2. Então, a ordem crescente dos expoentes de x, 0, 1, 2. Ou de forma decrescente, 3x ao quadrado mais 2x menos 7. O expoente de x decrescendo de 2 até 0. 3x elevado ao quadrado, expoente 2, mais 2x elevado a 1, menos 7x elevado a 0, expoente 0. Então, de forma decrescente. Então, essa convenção ajuda bastante. Quando a gente escreve um polinômio, sempre está em ordem, ou crescente ou decrescente, tanto faz. Mas ele estando em ordem, fica mais fácil o tratamento dele matemático e menos sujeito a erros quando nós formos fazer outras operações. Tá? Vai ser mais simples e menos suscetível a erros do que o 2x mais 3x ao quadrado menos 7. É só uma questão de convenção para facilitar, mais nada. Nada que seja obrigatório. Tá? Nada que seja matematicamente obrigatório. Terceira convenção, que também é para facilitar a notação, não escrever o termo cujo o coeficiente seja igual a 0, o que faz todo sentido. O exemplo aqui nós temos 2 mais x mais 0x ao quadrado mais 7x ao cubo. Reparem, o terceiro termo é 0x ao quadrado. 0 multiplicado por qualquer coisa é 0. E o 0 é elemento neutro da soma. Então, somar com 0 não muda nada. Se somar com 0 não muda nada, esse termo 0x ao quadrado pode ser omitido, que não vai fazer diferença nenhuma no nosso polinômio. Pelo contrário, a diferença que vai fazer é que a notação fica mais simples. O polinômio fica escrito de uma forma mais compacta, porém sem alterar os seus resultados numéricos. Então, nós vamos poder escrever 2 mais x mais 7x ao cubo, sem medo nenhum de mudarmos o resultado original. Porque, repito, 0x ao quadrado é igual a 0, e em seguida somar com 0 não muda absolutamente nada numericamente, então ele não precisa ser escrito, ele pode ser omitido. Então essa é uma convenção que também ajuda a simplificar a nossa notação. A quarta convenção importante, se todos os coeficientes do polinômio forem 0, ou seja, o coeficiente AI igual a 0, para todo i variando de 0 a n, o nosso polinômio f de x fica 0 mais 0x mais 0x ao quadrado, mais, assim por diante, até 0x elevado a n. Como 0 anula qualquer multiplicação e é elemento neutro de soma, não fica difícil perceber que o resultado final desse polinômio é igual a 0, que tem um nome importante, polinômio nulo. Como o próprio valor sugere, este é o polinômio nulo, que tem uma aplicação importante quando nós falarmos da adição de polinômios. Já adianto aqui que o polinômio nulo será o elemento neutro da operação de soma de polinômios. Vale a pena fazer uma observação aqui, que nós podemos construir um espaço vetorial de polinômios de grau menor ou igual a um determinado valor. E nesse espaço vetorial, sempre é necessária a existência de um elemento nulo. Então, se eu tenho um espaço vetorial de polinômios, com as respectivas operações de adição e multiplicação por um escalar, o elemento neutro da adição de polinômios será o polinômio nulo. Daí a importância dele, por menos visível que seja a importância de definir f de x igual a 0 como alguma coisa que mereça ter um nome, na verdade merece ter um nome, porque vai ser o elemento neutro da operação de soma de polinômios. Agora, um outro conceito importantíssimo também é o grau do polinômio. Todo polinômio tem um grau, deve ser avaliado de acordo com ele. Por definição, é o valor do maior expoente que aparece quando você olha todos os termos, todos os monômios que formam o seu polinômio. No exemplo, f de x igual a 7x ao cubo mais 2x menos 8. O maior expoente que aparece aqui é o 3, do 7x ao cubo. Logo, esse é um polinômio do terceiro grau. Da mesma forma, se f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 20, ele é do segundo grau. É o maior expoente, não o maior valor. Então, vamos tomar cuidado. Esse não é um polinômio do 20º grau.
é um polinômio do segundo grau, porque é o maior expoente. Tá? O 20 aqui, na verdade, está multiplicado por x elevado a zero. Então, o termo onde tem o 20 tem expoente zero. E aí, comparando o zero com o 2, o expoente 2 do x ao quadrado, o 2 é maior, logo o polinômio é do segundo grau. No exemplo, f de x igual a x à quarta mais 200. Pelo que a gente disse acima, é claro que esse polinômio é do quarto grau, que é o maior expoente que aparece na variável x. E na função constante, f de x igual a 7. O 7, na verdade, aqui, como é um termo independente, sozinho, a gente sabe que ele está multiplicado por x elevado a zero, que não precisa ser escrito, ele está implícito. Então, o grau desse polinômio é zero, que é a função constante que nós falamos alguns minutos atrás. Né? A função constante é aquela que não muda o valor na imagem, independente do valor que eu pegue no domínio. Eu posso trocar aqui o f de x igual a 7, posso trocar o x por qualquer valor que o f continua sendo 7, ou seja, não depende de x, então o valor é constante, portanto a função é chamada de função constante ou polinômio constante. E agora, para encerrar essa nossa primeira aula sobre polinômios, onde nós estamos fazendo apenas definições básicas, para que na segunda videoaula sobre polinômios nós possamos aplicar as operações sobre eles, as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, nós vamos definir aqui um último conceito, que é o de igualdade de polinômios. Quando é que dois polinômios são iguais? Dois polinômios são iguais se e somente se seus coeficientes são iguais. O que eu estou querendo dizer com seus coeficientes serem iguais? O coeficiente do termo x elevado a i, num polinômio, tem que ser igual ao coeficiente do x elevado ao mesmo i no outro polinômio. Então, se eu tenho f de x igual a 2x ao quadrado mais ax mais 8, e o segundo polinômio, g de x igual a cx ao quadrado mais 7x mais d, a igualdade que eu preciso ter aqui, ou melhor, as igualdades que eu preciso ter aqui para dizer que f de x seja igual a g de x é que o coeficiente de x ao quadrado do f tem que ser igual ao coeficiente de x ao quadrado de g. Então eu preciso que c seja igual a 2. C é o coeficiente de x ao quadrado em g e o 2 é o coeficiente do x ao quadrado em f. Então eu preciso que c seja igual a 2. Para o termo x, para o monômio onde a parte literal é x, no primeiro polinômio, f de x, nós temos ax. No segundo, g de x, nós temos 7x. Então eu preciso que a seja igual a 7. O coeficiente do monômio, cuja parte literal é x, em f tem que ser o mesmo coeficiente do termo cuja parte literal é x em g. Então eu tenho a igual a 7. E da mesma forma, o termo independente, 8 em f de x e d em g de x, eu preciso que d seja igual a 8. Então, para que f de x seja igual a g de x, eu preciso c igual a 2, a igual a 7 e d igual a 8 simultaneamente. Basta que uma dessas três identidades não seja respeitada para que eu possa afirmar que f de x é diferente de g de x. Né? Da mesma forma que quando a gente fala de, por exemplo, matrizes. Duas matrizes são iguais C e somente C, têm os mesmos elementos nas mesmas posições I e J. Dois vetores são iguais C e somente C, têm os mesmos valores na componente correspondente. Aqui no nosso estudo de polinômios não é muito diferente disso. Eu preciso que o coeficiente A índice I no polinômio f seja o mesmo coeficiente Bzinho índice I, vamos dizer assim, no polinômio g.
para cada i, né? É a única forma de garantir que dois polinômios são iguais. Não se esqueçam de ver os comentários abaixo sobre essa videoaula, onde nós vamos deixar algumas perguntas no ar para que vocês que estão assistindo possam interagir com a gente, de repente mandar mais dúvidas. Vou deixar alguns exercícios para serem resolvidos e, caso haja dúvida, escrevam para a gente a partir do nosso e-mail, ilustrandas@gmail.com, e para que nós possamos ter uma interação um pouquinho mais intensa. Na segunda parte desse estudo sobre polinômios, nós vamos ver como efetuar as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Essa primeira videoaula teve a intenção de introduzir os conceitos iniciais, preparar o terreno, né? Termos as definições, os termos, as palavras bem definidas para que não haja ambiguidades na continuidade. Então, uma vez que nós sabemos o que é polinômio, o que é monômio, como obter o grau de um polinômio, se o polinômio é de uma variável ou de duas variáveis, que o polinômio é representado aqui como uma função, então tem domínio, contradomínio, imagem. Como definir se dois polinômios são iguais ou diferentes, e assim por diante. Uma vez definido isso tudo, nós podemos partir para o próximo passo, que será visto na segunda videoaula sobre esse assunto, polinômios, que faz parte do curso de pré-cálculo. Então, mais uma vez, eu sugiro que vejam os comentários logo abaixo, tentem resolver as questões, entrem em contato conosco e caso de dúvidas, e aguardem a próxima videoaula. Então, até lá e um abraço a todos.